Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao ICO Series, nosso encontro semanal com o C-Level, convidados pela LHH para um bate-papo sobre as práticas adotadas pelos líderes no atual contexto. A LHH é a líder global em desenvolvimento de liderança e transição de carreira, que há mais de 50 anos no mercado, com operações em 60 países. Hoje, eu, José Augusto, estarei com vocês mediando nossos convidados especiais, Marcelo Doll, CEO do grupo DPSP, e o Rafael Grisolia, CEO da BR Distribuidora. Marcelo e Rafa, sejam muito bem-vindos. Nosso encontro terá a duração de 1 hora e vamos ter bastante possibilidade de interagir com vocês. Fique à vontade para enviar comentários e perguntas pelo nosso chat. Vamos procurar responder o máximo de perguntas possíveis. Tá bom? Eu queria começar com vocês, falando um pouco da trajetória de vocês, né? Que vocês pudessem compartilhar com a gente um pouco da vida profissional, de onde é que vocês estão vindo, né? Até esse momento em que vocês estão atuando como CEOs de grandes organizações no Brasil. Queria começar com o Doll. Marcelo, conta para a gente. Boa tarde, Zé, é um prazer, é uma honra e um prazer estar aceitando o convite de um amigo, né? Mais do que um colega de profissão, um amigo. E, enfim, e Rafael também, vamos compartilhar o palco virtual, né? Sempre esse novo normal. A gente está virando artista, né? Com esse assunto de pandemia, de palco virtual. Enfim, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Doll, eu tenho 55 anos, sou engenheiro de formação com pós-graduação em marketing. Tenho uma carreira de 32 anos já praticamente ininterruptos de varejo, né? Sou um varejista típico, vamos dizer assim, né? Trabalhei em grandes organizações de varejo aqui no Brasil e também tive a oportunidade de trabalhar no exterior. Minha formação, digamos, profissional começou logo depois que eu me formei. Trabalhei um tempo muito curto como engenheiro numa empresa de engenharia e descobri depois de algum tempo que eu precisava associar na minha vida alguma coisa além da aridez da engenharia. Não que eu não goste, mas eu precisava trazer alguma coisa mais de humano, mais de human touch na minha vida. Então, o varejo acabou sendo descoberto por mim num programa de trainee da CIA, né, uma empresa muito conhecida aqui no Brasil, internacional. E eu acabei trabalhando na companhia por 26 anos e comecei como estagiário e, enfim, fiz minha carreira até chegar a CEO da companhia. Trabalhei em várias áreas, na área comercial, na área de operações, enfim. Tive a oportunidade de trabalhar na Argentina, quando a empresa começou as operações naquele país, trabalhei lá por 2 anos. Depois, mais no final, trabalhei quase 6 anos no México, como CEO da companhia no México também. E tive a oportunidade de trabalhar num banco dentro da companhia, a empresa teve um banco de varejo e também atuei na parte de produtos financeiros, né? Que acabou se tornando um pouco da minha especialidade, tanto varejo como também produtos financeiros para varejo. Depois da CIA, depois de muitos anos, eu assumi o papel de CEO do Grupo Pernambucanas, né, uma rede muito tradicional brasileira de varejo, todo mundo conhece as casas pernambucanas, e fiquei lá por aproximadamente 3 anos, né, num projeto de turnaround, de reorganização de estrutura na companhia. E aí, fazendo uma pequena brincadeira aqui, alguém me aconselhou que depois dos 50 anos é melhor parar de vender moda e começar a vender remédio. E eu, há 4 anos, me mudei do grupo da Pernambucanas e fui para o grupo DPSP, o qual eu sou o CEO hoje. E para quem não conhece o grupo, as marcas são muito conhecidas, que é a Drogaria Pacheco, no Rio de Janeiro, que tem base no Rio, mas tem operações em vários estados. E a Drogaria São Paulo, que é muito conhecida aqui em São Paulo e também tem operação em vários estados do Brasil. Então, estou há 4 anos lá. Depois eu posso falar um pouco mais da companhia. Não sei se o Rafael quiser. Você vai falar. Mas é isso. Então, boa tarde a todos. Obrigado, Marcelo. Rafael, conta para a gente, de onde é que você vem, Rafa? Com certeza. Bom, boa tarde a todas e a todos. Obrigado, Zé, pelo convite. Obrigado, LHH. Sempre um prazer aqui, como o Dol falou. Obrigado pela participação também junto com o Dol.
como o Dol falou, é sempre um pedido de um amigo, é sempre muito, muito bem-vindo e uma chance aí de a gente poder dividir e trocar ideias aqui de assuntos que estão correlatos aí com a nossa administração, né? Eu tenho aí 30 anos de mercado, também estou com 54 anos, né? Sou muito próximo, eu estou escutando o Dol aqui, tem algumas similaridades com relação ao que eu vou comentar na sequência, mas eu também eu sou engenheiro de produção, de formação, me formei aqui no FRJ, depois, em 2013, eu fiz o MBA executivo da Copead, né? E também trabalhei 20 anos na ESSO, que é a ExxonMobil aqui no Brasil. Também a gente foi treinado, tive algumas chances aí de fazer alguns cursos pela Exxon, principalmente na Universidade de Califórnia, que era uma formação básica que a Exxon dava, né? Sempre muito na área financeira, comecei minha carreira como estagiário também na ESSO, né? Na verdade, eu tenho uma ligação com o varejo curiosa, porque meu pai, né, vindo aí da Itália, sempre teve uma lojinha de materiais de construção, teve sempre seu comércio, e eu aprendi muito com relação, e só ficou nisso, né, numa pequena loja, mas como os conceitos de gestão, de caixa, de falar com o cliente, né, você aprende muito na loja, né, quase que no ambiente de feira, né, mas é muito interessante. Mas eu logo depois, na minha graduação, então, já entrei como estagiário na ESSO. A ESSO tinha um programa de estágio onde ela renovava a sua mão de obra, né? Ela dificilmente, e acho que isso deve ter mudado, é claro, ao longo dos anos, né? Mas ela dificilmente contratava aqui, pelo menos no Brasil, pessoas no meio de carreira. Então, em geral, a pessoa entrava na ESSO, ia se formando e sendo preparada sempre para ser um cargo de direção aqui na empresa. Eu entrei pela área de planejamento estratégico e depois fui para a área de finanças, onde fiquei boa parte da minha carreira na ESSO aqui no Brasil foi na área de finanças. Eu tive também uma experiência de comercial durante os 4 anos, mas muito ligado com a área de aviação. Então, conheço bastante a área de aviação no momento que eu conheci muito as empresas, então, com tantas dificuldades, né, que a gente viveu o setor aéreo aqui no Brasil, como Transbrasil, Vasco, Varig, né? Vivi muito isso como abastecedor pela aviação. E aí na parte comercial, que tem sempre uma pegada de finanças muito importante, por isso foi a chance que eu tinha meu background de finanças, poder participar da área comercial. E também por causa de aviação é que eu fui expatriado também pela ESSO lá no Chile, que a gente, na época, né, e ainda tem, né, que na verdade as grandes corporações têm um segmento de aviação à parte, né? Então a gente tinha na época ESSO Air, depois virou ExxonMobil Aviation. Também tive um assignment pela ExxonMobil Aviation, cuidando da América do Sul toda, junto com o meu outro gerente que cuidava da época lá no Chile. Então, conheço bem até o nascimento da própria LAN e hoje a Latam, quanto é importante para a América Latina, hoje a Latam, né? Porque no Chile, realmente, o transporte aéreo é muito fundamental para o país, né? Na sequência, no final, né, do período de ESSO, estava trabalhando sempre em finanças. Quando a gente fez também, foi várias atividades obviamente, são sempre na área de distribuição de combustíveis, né, muita experiência, momentos que o Brasil viveu com relação a fatos aqui do mercado, de liberação, de regularidade, liminares, né? Então, a gente foi um momento muito conturbado, mas que também teve um caminho que hoje o setor de distribuição de combustível vive, nasceu muito daqueles momentos que as distribuidoras na época foram passando. No final, a ESSO, uma decisão global, né, reduziu muito os negócios downstream no hemisfério sul, então ela fez a venda aqui do negócio de distribuição para a Cosan, e hoje é a origem, né, da raiz, né, porque a Cosan nasce, né, a Cosan sempre foi um braço importante aqui do setor. Ela compra a ESSO, depois faz uma parceria com a Shell, que dá origem à raiz hoje, né? Trabalhei um pouquinho lá na Cosan e logo na sequência, né, alguns meses depois, eu fui convidado já dentro desse mundo dos fundos de private equity, né, para participar lá do projeto da Kremer. Então, outra coincidência, eu conheço um pouquinho o setor de saúde, era cliente nossa e a rede também, né? A gente tem a Kremer que faz os produtos descartáveis de baixo valor agregado, né, algodão, esparadrapo, tem as fábricas lá em Santa Catarina, em Blumenau. Eu fui convidado, então, era um projeto que a Tarpa, na época, né, um dos fundos de private equity, estava investindo lá na Kremer, e eu fui convidado para ser CFO junto com o CEO lá, que era o Alexandre Bosch, também um amigo em comum nosso, e foi meu primeiro desenvolvimento fora do mundo de corporation, né, do mundo de
do mundo da corporação, de uma grande corporação, onde você tinha que botar de fato a mão na massa, não tinha mais matriz para pedir ajuda de intercompra, né? Você tinha que fazer tudo acontecer, e foi um turnaround bem importante. Eu conheço bem o setor de varejo e igual ao DOL, também você começa, ainda mais com a origem muito financeira, né? Você começa a ver, e num setor que tem as margens muito apertadas, você começa a ver o varejo onde você consegue ter outras dinâmicas, não só de atendimento a cliente, mas de margem, né? É claro que tem outras dinâmicas de capital de giro, né? Como é realmente apaixonante o varejo nesse ponto, quando você se mais relaciona com a sociedade. Muito interessante isso. A Creme tinha uma estrutura de vender justamente para os clientes, são as farmácias, né? Muito grande esse setor. Logo na sequência também eu tenho outra passagem pelo varejo, que é com o Grupo Trigo, né? Tinha uma outra possibilidade com outro fundo de aporte. A gente fez também, fiquei um tempo lá com o Grupo Trigo, com os sócios lá, o Mário, o Eduardo, pessoas muito queridas, né? São empreendedores. Até hoje a gente tem relacionamento. E depois, na sequência, também eu fui para a Embrands, que é um setor de moda, então outra coincidência aí com o DOL, né? Só que uma moda com relação a marcas muito forte, né? Tem outra dinâmica, então, de gestão de estoques. A gente também tive essa oportunidade lá também através de um outro fundo, que é a 20, como CFO. E, finalmente, em 2017, eu participei de um processo de headhunter para a Petrobras e a BR estavam buscando um CFO para fazer o IPO da BR. Então, foi quando eu me juntei aqui à BR, já como CFO, no meio de 2017, para a condução, então, do IPO, né? Primeiro movimento onde a BR, a Petrobras, como única sócia naquele momento, traz outros investidores, sócios privados, né? A Petrobras ficou com uma participação de 70%, os investidores privados com 30%, e já foi, então, a primeira movimento importante para a BR. Depois também tive lá, por causa da greve dos caminhoneiros, as mudanças que aconteceram na alta gestão da Petrobras. Então, fui convidado para ser, naquele momento de transição, para ser CFO também da própria Petrobras, como diretor financeiro da Petrobras, que realmente foi uma experiência única, né? Única. A Petrobras é uma empresa única, maravilhosa, com relação a o que ela se propõe, tudo que ela fez até hoje, desenvolvimento tecnológico no Brasil, como conseguiu explorar o pré-sal. Enfim, é realmente admirável. A gente vindo de fora só tem admiração. Lamentável o que aconteceu com a situação da Lava Jato, mas realmente acho que a cultura lá, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como isso é pulsante, o orgulho que a Petrobras tem que ter, e nós, como brasileiros, temos que ter da Petrobras como empresa. E eu volto, então, para a BR ano passado, basicamente um ano atrás, um ano e um pouquinho, alguns meses, como CEO da BR, para continuar o que a gente estava se propondo a fazer desde o IPO, na geração de valor importante, e a própria privatização que aconteceu, então, final de julho, início de agosto do ano passado, quando a gente privatiza, então, de fato, a BR, e ela vive esse momento agora, uma empresa privada. A Petrobras ainda é uma acionista relevante, mas não tem mais o controle, então a gente muda, tem toda uma oportunidade aí de uma empresa privada, e esse é a minha trajetória aqui como profissional. Super legal. Parabéns aos dois pelas brilhantes trajetórias. Eu vou aproveitar que a bola está com o Rafa. O Rafa, fala um pouco para a gente assim, do que é a BR, né? De forma sintética, na sua visão, para quem nos escuta. E depois eu passo a bola para o Dol falar um pouco mais do grupo DPSP. A BR Distribuidora, hoje a gente talvez a melhor forma de eu tentar articular é a visão que a gente está sempre tentando articular da melhor forma, mas a visão de a gente conseguir comprar as energias. É claro que os combustíveis hoje são energia que a sociedade brasileira, combustíveis e biocombustíveis, a sociedade brasileira já elegeu essa sua forma de energia com relação a sua movimentação dos seus próprios automóveis, da carga do Brasil, né, através dos caminhões. Mas a gente tem uma visão de que nós somos quem consegue comprar essas energias e entregar essas energias para a sociedade, né? E eu falo energias porque também a gente visualiza isso com outras formas de combustível. Tem óleo combustível, tem coque, tem o gás surgindo aí como alternativa. Então, a gente consegue entender que nós temos essa vocação
de primeiro, ser capaz de identificar onde estão essas energias, umas energias que a sociedade escolheu, né? Eu acho que a gente não tem hoje nenhuma presunção de dizer qual energia que a sociedade vai escolher. O que a gente quer fazer, sim, cada vez melhor seja lá qual for a decisão da sociedade, suas várias formas de utilizar as energias, a gente está presente de alguma forma. É claro que isso é muito presente na origem de todo esse setor, que é o setor de distribuição de combustíveis e biocombustíveis, mas eu acho que a visão da BR hoje é ser mais transformadora para aquilo que a sociedade também está evoluindo, né? Vai vir o carro elétrico, vai ter uma dimensão menor aqui no Brasil por um tempo, porque o ciclo Otto brasileiro tem a presença do etanol, que é tão importante para a matriz energética hoje, uma decisão que a sociedade já tomou há muitos anos atrás. Tem o gás surgindo como uma alternativa, a gente está envolvido nisso também. Nossos clientes fazendo mudanças, principalmente os clientes industriais, fazer mudanças de decisões de usar um óleo combustível, usar um diesel para matrizes mais limpas ou mais eficientes como o gás. Então, a gente tem que estar presente com isso tudo. E tem um conceito de conveniência muito ligado ao que a gente faz. Eu vou até na origem, né? Se a gente para um carro hoje, você pega o nosso carro e para em frente à Reduc, em frente a uma refinaria, e tenta abastecer o carro, a gente não vai conseguir abastecer esse carro, né? Isso é que é a grande verdade. Então, a nossa função já começa com a conveniência, que nós somos o agente na economia que pega essas energias, faz a transição de logística, né? Faz a bancagem intermediária, faz a entrega dessa energia, desse produto, e consegue, de fato, que uma gasolina ou um etanol produzido numa usina entre, de fato, dentro de um tanque de um carro. Então, já isso é um serviço de conveniência. Eu acho que é isso que a BR, né, tem como seu valor e orgulho de tentar fazer isso da forma melhor possível. A gente tem um ativos logísticos maravilhosos, a gente tem a capacidade de servir a sociedade em diversos pontos do Brasil, né? A gente tem essa grande... São 91 terminais, né? 99 operações de aeroportos. Então, a gente tem essa grandeza de poder de servir, né, os nossos clientes com essa capilaridade. Eu acho que isso é importante. E aí a natureza da conveniência liga também à própria loja. E, de novo, meu contato, que eu concordo com o Dol, quando a gente acaba se apaixonando por essa dinâmica de varejo, né? Porque a loja de conveniência hoje ela tem uma função também ligada à própria conveniência do que a gente é como distribuidora, né? Como vendedora, ou como que alguém que consegue distribuir energia para a sociedade, que está naquela decisão que ninguém acorda hoje dizer que vai parar num posto de gasolina ou numa loja de conveniência, mas naquele momento que tenha que parar no posto, né, como é importante ter a conveniência de lembrar de alguma coisa que eu não trouxe ainda para casa, alguma compra. Esse elemento de conveniência está muito social do que a BR faz, sim, né? Então, hoje, o que a gente aprendeu também com a crise, como é importante estar presente próximo, né? Porque mesmo que faça do delivery, né? Se um delivery muito afastado de onde você está precisando entregar o produto, talvez a loja de conveniência cumpra um papel importante também de estar mais próximo para essa entrega. Então, eu acho que cada vez mais a gente aposta nesse viés, né, de que a gente a gente vende as energias, a gente quer estar bem aberto com relação a isso. A gente sabe que a dinâmica do Brasil ainda é combustíveis e biocombustíveis, mas tem que estar aberto para todas as oportunidades. Essa dinâmica da conveniência e a dinâmica de varejo, e, de novo, a experiência do uma coincidência boa com relação a meios de pagamento, né? Você realmente ter no sentimento de conveniência o quanto a experiência de varejo ela tem que ser a menor, com menos fricção possível, né? Então, como a gente tem um projeto agora em andamento com a loja americana, com a AME, né? Oferecendo isso, que tem até a questão de segurança para o novo momento que a gente vive, com relação a não ter contato, né? Então, pagamento eletrônico, isso está disponível nas nossas lojas de conveniência, para os nossos postos. Também é muito importante estar dentro também do nosso pilar aqui de entender que isso é um valor para a empresa com relação à conveniência. Muito legal, Rafa. Obrigado. Uma transformação sensacional, né? Marcelo Doll, conta um pouco para a gente desse grande grupo aí, familiar. Então, o grupo DPSP, como eu falei para vocês na abertura, é o resultado da fusão de duas empresas muito tradicionais no Brasil de varejo farma, que são as drogarias Pacheco e a drogaria São Paulo, né? Isso aconteceu em 2011, as duas empresas fizeram uma fusão, são dois grupos de capital fechado, de empresas familiares, e hoje é um grupo também de capital fechado ainda, né? Nós temos
aproximadamente quase 1.400 lojas no país, né? A gente atua em 8 estados mais o Distrito Federal, então, estamos falando do Paraná até Pernambuco, todos os estados dessa região, incluindo o DF, né? Incluindo Brasília. O propósito, enfim, todo mundo, quem não frequenta uma farmácia, né? O propósito da companhia realmente atender as necessidades de saúde e bem-estar da população. A gente tem um papel, e isso está mais do que provado agora nesse período, de relevante importância na sociedade, em função da conveniência e da necessidade de acesso a medicamentos e produtos de higiene e beleza e bem-estar que a sociedade precisa, e isso é uma coisa histórica, né? O setor de farmácias no Brasil tem, pra vocês terem uma noção, hoje nós temos 80 mil farmácias no país, né? No entanto, existe um grupo de aproximadamente 10% dessas farmácias, 8 mil, que representam a estrutura mais formal das farmácias, né? Nós estamos falando de uma congregação de mais ou menos 20 e poucas empresas que reúnem o setor formal, estruturado das farmácias do Brasil. O grupo é um grupo sólido, de capital fechado, então não temos muita visibilidade no aspecto corporativo, porque somos uma empresa de capital fechado. Eu estou no grupo há 4 anos, né, e basicamente, mesmo sendo uma empresa familiar, é uma empresa com uma governança bastante já atualizada, bastante moderna, e a gente vai falar um pouco de cultura daqui para frente, e acho que isso tem sido também um fator relevante na profissionalização do setor. É um setor que eminentemente foi construído por famílias, né, ao longo de décadas, né, muitas regionais e algumas nacionais, como nós. O nosso propósito basicamente o atender bem faz bem. A gente acredita muito que atender bem os nossos clientes faz bem para eles, então a conveniência, o serviço, a preocupação do atendimento é uma força muito grande do nosso setor. Eu tenho mais de 30 anos de varejo e confesso para vocês que eu fiquei muito surpreso quando eu vim para o setor de farma e ver como a qualidade do atendimento nas farmácias, de um modo geral, é muito boa, né? A gente tem, para vocês terem uma ideia, nós temos 5 mil farmacêuticos nas nossas lojas, né? E são todos universitários, com curso superior de formação, não é um curso simples, né? Então, assim, tem uma coisa interessante no nosso setor, que você tem uma qualificação do serviço, uma qualificação do atendimento, que transcende um pouco aquela coisa do varejo, do atender apenas no varejo, né? Ele está associado a um vínculo de transferência de conhecimento, de cuidado com as pessoas. A gente tem, se eu fosse escrever um livro sobre as histórias dos clientes com as farmácias, com as nossas lojas, daria para escrever um livro gigantesco, porque tem histórias incríveis de como é que é essa relação entre cliente e balconista, farmacêutico. É uma relação que vai muito além do varejo e do comércio, né? Ele transcende bastante isso e nós temos histórias muito interessantes nisso, né? O grupo vem expandindo todo ano, a gente tem aberto uma média de 100 lojas, 90 a 100 lojas todos os anos, nos últimos anos, ganhando espaço, ganhando mercado, mas principalmente criando cada vez mais uma relação sólida com a sociedade nos mercados que a gente atua. De um tempo para cá, as farmácias, quando eu digo um tempo, eu diria aproximadamente 10 anos para cá, talvez um pouco menos, as farmácias elas começaram a ganhar uma outra conotação na relação com o consumidor, que não é mais apenas um lugar onde você vai buscar aviar a sua receita. É um lugar de conveniência, é um lugar de shopping mesmo, é um lugar de realmente das pessoas terem compras por impulso. A conveniência ela ganhou uma força muito grande nos grandes centros. Então virou um ponto realmente de um shopper, né, de conveniência, de experiência de compra. Então ela mudou. As farmácias têm mudado tanto na variedade de itens que ela vende, né, os famosos SKUs, né, para quem é do varejo, isso é uma nomenclatura conhecida. Uma farmácia, em média, tem de 12 a 14 mil itens diferentes que ela vende, por mais que seja um espaço pequeno.
E isso cria uma dimensão muito grande de oportunidade, de oferta de produtos e serviços que as farmácias têm. Mais recentemente, a gente talvez vá falar um pouco, né, da pandemia, nós, além dos produtos, a gente vem crescendo muito a relação de serviços também com a sociedade. Então, começou com todos os itens relacionados à Covid, né, álcool gel, máscaras, tudo que é necessário para que o cliente possa se proteger. Isso teve uma busca muito grande. Depois vacinas, né? As farmácias hoje elas estão autorizadas novamente a fazer vacinação. Isso é uma tendência que vai crescer, com certeza, nos próximos anos. Eu tenho absoluta certeza que daqui a um ano, talvez, a gente não sabe, mas a gente vai estar vacinando a Covid nas nossas lojas, eu não tenho muita dúvida disso. E agora, recentemente, atualmente, os testes também, né? A gente está testando muita gente na população, porque as farmácias também têm sido um dos pontos para testagem. Então, a gente começa a participar também dos serviços de saúde da sociedade como um ponto avançado de saúde, que às vezes o sistema de saúde é tão pressionado que ele não consegue dar vazão a isso. Então, as farmácias, elas têm, número 1, farmacêuticos com curso superior com qualidade de informação e a possibilidade da conveniência de serviços rápidos que podem aliviar e podem antecipar diagnósticos e tratamentos, né? Então, isso tem sido uma jornada muito interessante, porque é um setor que é de varejo, mas ele tem um vínculo de propósito bastante interessante como negócio. Uma coisa que você nos citou que é extremamente fascinante é a eficiência logística de reposição de estoques numa farmácia, né? Impressionante. Nós temos, além das nossas lojas, nós temos 6 centros de distribuição espalhados estrategicamente pela região onde nós atuamos. E é uma coisa impressionante. Hoje, todos os dias, todas as lojas recebem um caminhão com estoque, né? Então, a gente brinca que a cada 30 dias a gente dá algumas voltas na terra de quilômetros rodados. Eu imagino que a BR também dá algumas voltas também, né? Então, a BR é que abastece os caminhões, não? Não sei te dizer. Não vou criar uma briga com o Rafael aqui ao vivo, né? Um bom cliente, Rafael. Mas... Bom, uma pergunta para você. Aproveitar que você está com a bola. Aqui já estou vendo as perguntas chegarem. E assim, como é que você está lidando, a empresa está lidando com essa questão do virtual? É claro que as farmácias estão abertas, é a primeira necessidade, as pessoas estão ali no front, mas o backstage da operação, como é que está lidando com a virtualidade, a digitalização? Essa é pergunta 1. Pergunta 2, cultura, como é que você está gerenciando a cultura dessa organização? E tem uma pergunta aqui da Samara, ela pergunta assim, como é que o varejo geralmente possui alta rotatividade nas lojas? Como é que você trabalha para a cultura chegar na ponta? Então, vamos lá, vou tentar ser rápido. São 3 perguntas. Se eu esquecer uma delas, você me dá uma relembrada, né? O assunto do virtual, do digital, então, sendo bem rápido, eu tive a sorte / azar de ter tido uma experiência em 2009, quando eu era CEO no México, da C&A. Nós tivemos lá a H1N1 e o México foi o país zero, o país de origem. Da mesma forma que a China foi do Covid, o México foi o que a gente chamava de gripe suína, depois virou H1N1. Então, eu convivi durante uns 2 ou 3 meses com um problema lá de quarentena, um pouco mais leve, obviamente, mas negócios fechando, escolas fechadas, andar de máscara na rua. Então, quando o assunto começou a chegar depois do carnaval aqui, o tsunami estava vindo, de uma certa maneira eu lembrei muito do que aconteceu e antecipei algumas coisas na companhia. Criamos um grupo de crise logo no dia 25 de fevereiro, eu acho, e começamos a trabalhar para preparar para algo que podia vir, né? Então, basicamente, nós estabelecemos 3 prioridades, que era, em primeiro lugar, proteger os funcionários, em segundo lugar, garantir o atendimento e o abastecimento das lojas e o atendimento dos clientes e proteger o negócio, né? Então, essas 3 premissas a gente botou como as grandes prioridades do período pandêmico que a gente ia viver, que se estendeu até mais do que nós estávamos imaginando. Em uma semana, a gente fez o escritório, nós tombamos o escritório para home office, ou seja,
fomos organizando e fomos colocando todo mundo em home office. As lojas, por uma questão de essencialidade, tinham que continuar trabalhando, então todo o lado de proteção, né? Nós temos um orgulho muito grande, é uma informação que a gente não costuma divulgar, mas nós não temos nenhum óbito na companhia desde o início da pandemia, com todas as lojas abertas, né? Casos, obviamente, tiveram, mas com um protocolo muito cuidadoso de proteger, de cuidar, de resguardar. A gente tem uma operação que está totalmente sana, né, até hoje. Então, o cuidado excessivo, tanto nas lojas como no centro de distribuição, em realmente protocolos muito exigentes de saúde, garantir uma comunicação muito intensa, porque você tem de um lado um escritório fechado e do outro lado as lojas abertas e as pessoas se expondo lá para atender os clientes, né? Então, como é que convive com isso? E realmente, para minha surpresa, a gente recebeu vários vídeos das nossas lojas mandando informações para o escritório. Fiquem em casa que nós estamos cuidando da empresa aqui também. É uma coisa impressionante, mas por quê? Porque o escritório entendeu o papel dele também em responder rápido a todas as demandas. Então, nós batemos recorde de fechamento de mês, coisas que, para quem é um ex-CFO, sabe como às vezes é complicado isso, né, Rafael? Sem dúvida. Mas a gente conseguiu, através de uma operação toda voltada para as lojas e para atender o cliente, realmente a empresa conseguiu operar muito bem. A gente tem um nível de eficiência e de produtividade muito bom hoje, mesmo estando ainda em quarentena, mas basicamente foi isso, garantir o abastecimento das lojas com muita proteção da operação, garantir a preocupação que as lojas pudessem operar de uma forma saudável e protegendo o máximo que a gente pudesse os funcionários com todos os itens de proteção possíveis, né? Você entra numa farmácia, você tem o face shield, você tem as máscaras, você tem, enfim, a gente tem um pacote de implementação de protocolos bastante rígido e funcionando bem, e o escritório totalmente dedicado em atender essa demanda, né? E isso vem sendo assim nos últimos 3 meses. Legal. A segunda pergunta, qual era cultura, né? Como é que você garante a integridade dessa cultura de servir? Como é que você, como CEO, como é que você trabalha a cultura desse grupo com 27 mil colaboradores? Olha, assim, vou ser muito honesto com você, acho que não tem grandes segredos. Eu acho que, primeiro, é definir um propósito. No caso, não fui eu que defini o propósito da companhia, ele já existe. A gente só precisa estar atualizando ele em relação à evolução do negócio e definir caminhos muito claros para onde nós queremos ir. Então, acho que isso, na minha experiência de gerenciar cultura e gerenciar engajamento das pessoas, realmente definir o propósito e encontrar um caminho. Você ter ações simbólicas na companhia que mostrem esse propósito. Então, nessas horas, você tem que ter exemplos e modelos e grupos de pessoas que realmente reforcem esse trabalho, né? Às vezes você tem pessoas que são tecnicamente muito competentes, mas nem sempre elas são as pessoas que são os bons embaixadores de uma cultura, de uma política. Então você tem que ir formando em grupos menores até que esse negócio vire realmente um vírus que contagie a organização, né? Muita comunicação, muita clareza, muita transparência. Eu acho que o papel do CEO e da liderança como um todo é muito importante na geração de uma cultura, tanto para dar o exemplo, mas para como comunicar com muita frequência, né? Se você quer fazer um assunto pegar e viralizar, né, para usar uma palavra muito atual, você tem que insistir para que isso seja algo repetitivo e isso vai cada vez mais sendo absorvido e implementado. Desde que a estrutura, a liderança, a empresa dê o exemplo, né? Ou seja, não adianta eu ter um discurso que não é o famoso walk the talk, né? Eu tenho que fazer um discurso que esteja alinhado com a minha prática de um modo geral. Então, assim, a gente tem lidado desse período da pandemia em reforçar muito todo esse propósito, o porquê que nós estamos aqui, o papel da companhia nesse momento. A gente criou um slogan, #Juntos Somos Essenciais, que realmente viralizou muito na companhia, virou slogan interno nosso de campanhas. Então, de uma certa maneira, as pessoas acabam sentindo um orgulho de participar nesse momento da sociedade, de uma situação complexa, mas elas percebem o seu propósito lá na ponta, atendendo o cliente e realmente ajudando eventualmente a salvar vidas, né? Então,
minha experiência de cultura é isso. Você tem que, independente do negócio, você tem que ter a crença, ter o propósito, comunicar muito, dar o exemplo e cada vez mais colocar seguidores embaixo dessa crença, né? Dom, você vê alguma diferença? Tem uma pergunta do André aqui. Você vê alguma diferença em lidar com as novas gerações? Tem algum jeito diferente para fazer com eles ou não? Eu acho que tem, é claro. Eu diria o seguinte, tudo isso que eu acabei de falar, eu acho que é válido se você tem 18 ou 80 anos, na minha opinião, né? Ou seja, criar propósitos e engajar. Eu acho que só a forma, o jeito de fazer, o tipo de discurso que gera mais aderência ou não, que tem que ir também se modernizando, né? Vou dizer um negócio que pode ser até um pouco arriscado, mas apesar das gerações estarem evoluindo, eu acho que ainda as pessoas de sucesso e as empresas de sucesso, elas vão ser formadas por grupos de pessoas que tenham na cultura organizacional o grande vínculo, independente se é uma empresa uma startup com jovens de 25 anos ou um grupo muito maduro, né? Então, acho que a estrada, eu acho que ela tem que ser a mesma. A forma que você conduz o carro, a velocidade, a forma de comunicar, isso tudo pode ir alterando, porque as gerações elas são diferentes, né? A gente tem essas lentes a visões de longo prazo de carreira, né? Eu e o Rafael aqui somos de uma geração que a gente entrava numa empresa, botava a faca no meio dos dentes e vamos em frente um pouco, né? Nós Então, de três. uma certa maneira, as empresas, Nós as três empresas somos. hoje, elas têm... exatamente, nós três. As empresas hoje estão tentando que se reinventar de como criar essa conexão. Eu tenho na minha empresa os squads, os labs, né, que estão fazendo todos os projetos de agile, na parte toda de digital e tal, e é um grupo que tem uma outra forma de entender as prioridades e tal, tudo mais. Parece que ele congelou. Oi. Tudo bem? Alô? Oi. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Mas no fundo, o engajamento eu acho que é o mesmo. É só o discurso ser proporcional ao interlocutor. Né? Legal, Marcelo. Daqui a pouco a gente volta. O Rafa, BR, uma empresa que era, né, a joia da coroa estatal. Imagino que você tenha se deparado com uma cultura, né, uma maneira de ver o negócio, uma maneira de se engajar com a empresa, dos funcionários, e você, com uma estratégia, né, os novos acionistas, como é que você está trabalhando essa questão dessa cultura e que cultura é essa que você visualiza para o futuro dessa empresa? Pergunta fácil, hein? Esse é um exercício que é um processo. Acho que, como eu estava comentando antes, a BR, nesse ponto, ela tem... acho que a BR tem e já vem com isso há muitos anos, tem uma jovialidade natural nela, muito curioso isso. E eu acho que ela agora, né, como uma empresa privada, ela renasce mais uma vez, e eu acho que ela tem a oportunidade, então, de, com todo o DNA que ela já traz, né, de a gente criar algo novo, mas né, partindo desse DNA, partindo dessa base que ela traz, que tem, obviamente, elementos muito importantes e sólidos aí para o futuro. O que eu sempre coloco, né, e eu consigo ver isso bem, porque eu me juntei à BR justamente naquele momento do IPO em 2017, que é uma transformação que a BR já vive, né, que já começou lá em 2017, eu diria até um pouco antes, quando a Petrobras, então, estava fazendo já tentativas de venda da própria BR um pouco antes. Então, aquilo já, obviamente, mexe, né, com um time interno bastante, porque são anos e anos, né, daquela metodologia, e eu diria, nos últimos dias eu estou conversando bastante sobre isso, né, quando a gente fala de transformação cultural, que todo mundo fala assim, porque era uma estatal, além disso, né, a cultura que tinha do sistema Petrobras, né, da Petrobras, porque
Petrobras é uma estatal, mas ela não é uma estatal igual às outras companhias, né? Ela tem, de novo, tem valores sólidos de tecnologia, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de conhecimento, né? De novo, acho que é de muito orgulho a gente como brasileiro, independente de qualquer bias nossa aqui, assim, de quanto a Petrobras conseguiu contribuir para a exploração de petróleo com relação a águas profundas, né? E tudo que ela construiu no Brasil, eu acho que tem aí um patrimônio de conhecimento que a gente, como brasileiro, devia se orgulhar da empresa que a Petrobras é. É claro que dentro de uma governança estatal, dentro de uma regulação estatal, tem grandes dificuldades, né? Como nenhuma empresa, eu acredito muito nisso, acho, independente do time, de quando isso vai acontecer, é muito difícil, eu falo, porque a gente vindo da administração privada e tentando fazer sempre o bom trabalho que a gente sempre tentou com relação à administração dentro da administração estatal, o quanto é difícil, porque com relação o que a governança estatal impõe, que a sociedade exigiu isso, principalmente através da lei das estatais, com relação a velocidades que o mundo hoje não te permite, exige que as empresas tenham, né? Então, um processo licitatório muito longo, a forma de contratação de pessoas somente por concurso, essas coisas não funcionam num mundo onde você precisa agir, precisa você ter time to the market, você precisa entregar soluções de produto do que você faz mais rápido, né? Então, realmente, nesse ponto, são as dificuldades, né, que você tem dentro de um ambiente estatal e dentro do sistema Petrobras, a questão que se impôs ainda mais com essa empresa viveu de 2015, né, com a questão toda, né, com relação ao Lava Jato, e depois que ela precisou fazer para se reerguer e tem feito isso brilhantemente. Então, a BR tem esse DNA, né, ela obviamente absorve isso, nasce disso, vem com isso, mas ela vive, a partir do IPO, toda uma dinâmica de ter já sócios que não tinha antes, né? Porque quem tinha os sócios privados era a Petrobras, então a BR diretamente agora tem sócios privados, ela precisa trazer esses elementos com relação a mudanças do que ela se propôs a fazer em termos de meritocracia, ambientes decisões que a gente já tomamento de metas, né? Algum exercício de remuneração variável, visões do que a gente tem de criação de valor para a BR, que isso já acontece. Então, já tem um processo acontecendo que eu diria não acontece especificamente com a privatização. É claro que com a privatização, e de novo, né, com um orgulho muito grande que a BR sempre teve, sempre terá, que ela, apesar de ser, né, do sistema Petrobras e, por consequência, estatal, ela sempre competiu com o mundo privado, muito diretamente, eu diria até mais diretamente do que, com certeza, do que a própria Petrobras, né? Então, eu fui competidor da BR durante muitos anos, né? A gente teve que competir, né? Então, a BR sempre estava lá no mercado por razões, claro que financeiramente a gente pode discutir decisões ou não, mas o fato é que ela sempre teve que se expor a um ambiente de competição privada. Antigamente era essa, Texaco, Atlantic, depois hoje se visualiza nos atuais competidores, mas ela sempre teve essa questão de estar ali. Então, acho que ela tem uma agilidade que não era tão natural dentro do próprio governança do sistema Petrobras. Então, a gente pega tudo isso e tem que transformar agora numa situação que a gente tem a oportunidade, eu acho que é isso que é bacana, né? Oportunidade de ser ágil, de você conseguir colocar a BR, o que eu sempre falo aqui muito no lugar que ela sempre esteve e merecerá estar, de líder de onde ela atua normalmente, né? de presença, da sua vocação natural. A BR todo mundo que está na BR há mais tempo tem muito orgulho de servir o Brasil, de toda a capilaridade que foi construída, né? Estamos falando aí de quase 8 mil postos, 14 mil clientes B2B, poxa, são 91 terminais, 99 operações de aeroportos. Então, assim, é muito orgulho isso. Acho que isso a gente tem que aproveitar tudo isso. E agora, dentro dessa visão que a gente quer continuar a servir a sociedade brasileira, entregando as energias que ela escolher para a sua mobilidade com os elementos de conveniência, a gente trazer isso cada vez mais forte para uma empresa privada. Eu acredito muito do que a gente está tentando construir aí desde 2017. É claro que a privatização de 2019 a gente tem uma chance de ouro aqui de acelerar todos esses planos que vêm, né? De quem decidiu continuar com a BR, né? Quando a gente conseguiu que fez uma decisão consciente de continuar, de a gente criar essa nova BR que tem sim, né, no seu DNA natural de ter nascido do sistema Petrobras, mas com uma vocação muito grande aí de transformar, de pegar tudo isso e transformar uma coisa muito mais melhor, bacana, de evolução natural
do processo. Eu acho que é isso que a gente está tentando construir agora. Na verdade, isso é um assunto muito pulsante, talvez seja, eu sempre estou falando isso nos últimos dias, porque em especial esses projetos que vão se traduzir na transformação cultural que a gente está propondo, que ele nasceu lá logo depois da privatização, com o primeiro movimento de organização, de transformação organizacional, né? A gente fez a estrutura organizacional da companhia, criou novas diretorias, fez um plano de optativo para quem quisesse sair, a gente ofertou também oportunidades para quem quisesse ficar. Claro que a gente tinha lá excessos que tiveram que ser feitos, mas num primeiro movimento, e agora a consolidação do time que fica, que a gente tem muito orgulho desse time que está hoje trabalhando com a gente, com relação a esse novo movimento de entender qual é essa cultura, do que a gente quer construir, que é respeitando o que a gente é, o que a gente, né, de onde a gente nasceu, o nosso DNA, o que a gente pode visualizar para frente. O que a gente pode visualizar para frente é um ambiente, acho que são coisas ligadas ao Brasil, quer dizer, realmente a BR tem uma ligação forte com o país, com o que ela entrega, então tem, né, as cores, né, da BR são verde e amarelo, a gente se orgulha muito disso, de atender isso, servir a sociedade, ser remunerado adequadamente por isso, né? A gente acredita nisso, são valores importantes. Agilidade é fundamental, hoje o mercado se mexe, as decisões, né, tudo que a gente está vivendo, a gente precisa estar ligado o que o mercado faz, precisa ser ágil, não dá para esperar um processo licitatório para contratar uma transportadora, nem para a gente fazer um exercício com algum consultor. Enfim, precisa ter agilidade, eu acho que são os valores que a gente prega. O sentimento de dono, que eu acho que já é presente, né, boa parte do time, a gente precisa ter isso como valor. E a gente está trabalhando com um conselho que a gente tem, a gente é um grande corporation, totalmente do lado oposto aí que da Drogaria São Paulo, Pacheco, né, da Drogaria São Paulo, com relação a ser um ambiente fechado, nós somos exatamente o oposto. A gente não tem nenhum dono, não tem nenhum acionista estratégico, não tem nenhum, são todos grandes, mesmo a Petrobras, com a participação relevante, ela nem pode exercer nenhum efeito de controle. Então, a gente vive um ambiente de um grande corporation, então o conselho, a administração tem uma função muito grande, muito presente, né? E todo mundo querendo construir essa BR nova, né? E dando esses elementos, né, de agilidade, meritocracia, desenvolvimento, que as carreiras aconteçam, né? Que a pessoa não fique somente entrando por concurso, né? Que a gente dê oportunidade para todos, né? Desenvolvimento, é isso que a gente está querendo construir juntos aqui, com isso aproveitando toda a nossa origem e o que a gente viveu até hoje e transformando isso para uma coisa cada vez melhor para o Brasil, né? Super legal, Rafa. Para continuar te incentivando a isso, aqui, ó, o comentário da Ana Carolina. Faço parte da BR e sinto orgulho imenso disso. As mudanças que essa empresa está implementando são intensas e maravilhosas. Legal. Obrigado, Ana Carolina, pelo comentário. E é bom escutar isso, porque a gente está realmente num esforço grande, com um time bem coeso, né, de trazer elementos novos. A gente está com esse projeto de cultura agora, um projeto também de uma identificação de uma marca corporativa. A gente está introduzindo elementos de gestão. A gente não tinha, se você entender como, né, no ambiente ainda do sistema Petrobras, a gente não tinha uma diretoria de gente e gestão, né, de gente e de gestão, como a gente tem hoje. A gente botou uma diretoria de tecnologia e aproveitando de TI e tecnologia, aproveitando os nossos próprios valores, né? Então, boa parte da nossa diretoria é de gente formada dentro da BR. A gente também tem uma composição a nossa diretora de gente de gestão, a Selma, veio de fora. A gente tem essa mix, né? Acho que é isso que a nova BR vai ser, né? Essa cultura que vem, né, do nosso DNA, junto com outros inputs que a gente traga de fora, com gente de fora, a gente construir o que todo mundo acredita, né? Que a BR realmente tem um papel muito, muito bacana, a gente é muito entusiasta do projeto, como a gente consegue mostrar para o Brasil que uma empresa que era estatal, que teve seu valor, tem seus pontos fortes, mas que a gente, sendo privado, a gente pode pegar esses valores todos e desenvolver cada vez melhor. Eu acho que é isso que a gente tenta mostrar aqui na grande projeto que é a BR. Super, super legal, Rafa. Dol, uma pergunta para você aqui. Apareceu várias vezes esse tipo de pergunta. Você acredita que o e-commerce é uma coisa da pandemia ou ele continua na mesma intensidade depois? Então, bom, acho que dá para responder essa pergunta com dois aspectos, né? Olhando o meu setor
e depois olhando um pouco, acho que a visão mais geral, né? Olhando no nosso setor, o setor de farmácias não era um setor onde toda a parte de omnicanalidade, vamos dizer assim, ou seja, o e-commerce e tudo que está correlato a ele, tinha uma representação muito grande, ou seja, por vários motivos, né? O cliente precisa de uma receita para ir na farmácia, a conveniência é muito grande, nós temos uma capilaridade de lojas. Quem disser que não mora perto de uma farmácia, acho que está mentindo, né? É muito difícil você não ter uma farmácia num raio de 500 metros da sua casa. Então, isso tudo criou a conveniência física como uma alavanca muito grande. Agora, na pandemia, mas ela vinha crescendo, né? Ou seja, a omnicanalidade, que é a relação do físico com o digital, conveniência digital, facilidade, o cliente compra no site, vai retirar na loja, tudo isso vinha crescendo. Com a pandemia, isso criou uma exponencial impressionante, né? A gente mais que multiplicou por 4 o nosso volume, 4, 5 o nosso volume de transações por meios digitais, né? Ou pelo aplicativo, ou no site, com algum tipo de operação digital. Então, por um lado, isso é uma coisa que vai crescer e eu acho que não é uma onda da pandemia. Eu acho que a pandemia mostrou para a sociedade que isso são ferramentas extremamente possíveis de serem convividas, independente depois da pandemia, que acho que muita coisa vai voltar um pouco mais à normalidade, mas isso vai ficar, uma parte disso vai ficar. A grande pergunta de $1 milhão, o quanto que volta, né? Volta um pedaço, volta 100%, mas que a gente vai sair diferente disso no aspecto de omnicanalidade e de digital, ninguém tem a menor dúvida disso, né? A prova de que eu acho que mesmo depois da pandemia nós vamos continuar conversando dessa forma que nós estamos hoje. Não tenho muita dúvida disso. Já cada vez mais. Agora, e o setor, o e-commerce como um todo, ou seja, extrapolando um pouco ao nosso setor, ele não tenha dúvida que ele vai continuar crescendo, alguns setores muito mais disruptivos, né? Porque, de repente, o cara descobriu que o negócio dele pode ser feito de uma forma completamente diferente do que era, e acho que aí estão as grandes disrupções. Eu, particularmente, acredito que as nossas farmácias físicas vão continuar, isso eu não tenho muita dúvida, porque aquilo que eu falei um pouco sobre serviços, como a gente tem o papel essencial, toda a comodidade, eu acho que isso vai continuar, mas cada vez mais o cliente vai usar ferramentas como isso daqui para tomar decisão, para fazer pesquisa, para poder confirmar compras, e isso cada vez mais vai se entrelaçar. Já está acontecendo isso, né, de uma forma muito importante. Para dar aqui talvez um exemplo, meio que já é público, o Brasil há muitos anos vinha trabalhando para conseguir aprovar o modelo de prescrição eletrônica, ou seja, um médico poder fazer uma receita eletrônica e mandar para um paciente, e o paciente não ter que ter o documento físico impresso e assinado pelo médico para ir numa farmácia. Isso vinha há muito tempo sendo um pedido das farmácias, do mercado como um todo, né? Um gargalo. Um gargalo? Era um gargalo. A telemedicina, que é o atendimento digital de um médico e um paciente, e a prescrição eletrônica. Isso foi regulamentado durante a pandemia e, assim, os números de atendimentos por telemedicina e prescrição eletrônica nas farmácias vem aumentando substancialmente, né? Então, nós colocamos no ar em uma semana um sistema para poder receber prescrição eletrônica em todas as nossas lojas. E a gente já está prescrevendo 25 mil, 30 mil receitas eletrônicas por mês. Então, isso é uma coisa que, assim, aconteceu no piscar dos olhos, né? Então, acho que exemplos desses vão continuar acontecendo vários, né? Então, eu particularmente acredito que esse é um modelo, não só o e-commerce, mas a omnicanalidade, ela vai continuar sendo parte da nossa vida. Cara, se a gente pudesse ficar aqui a noite toda, a gente ficaria conversando com vocês. É muito legal ver duas perspectivas de bases que têm uma dinâmica de varejo e empresa com trajetórias totalmente diferentes, né, falarem. O tempo, infelizmente, é o nosso limite. Eu queria
caminhar já para as considerações finais de cada um de vocês, né? E assim, muito rápido, 2 minutos para cada um, para pensar assim, como é que vocês, como CEO, estão sentindo essa forma de trabalhar mais à distância? O que vocês acham que é bom e o que é ruim? Quer começar, Dom? Então, eu tenho um hábito, e acho que é porque, sei lá, por ser varejista e ter trabalhado sempre muito com muitas pessoas próximas, né? Aquela circulada que você dá pelo escritório, onde você, entre aspas, está jogando conversa fora, ou seja, você está conversando com as pessoas, você está interagindo, e no meio dessas conversas você puxa para ver como é que algumas coisas estão andando, ou seja, fora da pauta, e você dá. Eu tenho um hábito de fazer essa circulada com uma frequência. Isso não dá para fazer no modelo digital, né? Você tem que agendar uma reunião para bater um papo, né? Do contrário, não tem o cafezinho, né? Então, isso é uma coisa que, como é que a gente compensa isso nessa nova dinâmica? Porque essas conexões, né, no mundo do escritório, elas criam liga e alimentam a cultura. Elas alimentam a cultura de uma companhia, né? Porque você ali aproveita para reforçar valores e tal. E isso a gente perdeu um pouco, né? Do outro lado, eu acho que a gente está ganhando muita eficiência e muito pragmatismo, né? Acho que todo mundo sabe que todo mundo deve ter a percepção que as nossas reuniões são mais focadas agora, né? As pessoas ouvem muito mais, as pessoas prestam muito mais atenção, não tem mais reunião que você está com as pessoas estão todas com o laptop aberto, as pessoas estão realmente dedicadas a gente ouvir. E isso acho que criou uma dinâmica muito mais eficiente em reuniões, em tomada de decisão. O tempo ficou mais bem trabalhado. Eu acho que o home office traz um equilíbrio, né? Eu tenho 34 anos de trabalho praticamente ininterrupto e eu não me lembrava das vezes que durante o expediente eu podia almoçar em casa, né? Então, hoje eu estou almoçando com meus filhos e minha esposa. Meu filho também está em quarentena trabalhando, minha filha faz faculdade também. Então, almoçar em casa com alguma frequência maior é uma coisa que é um benefício que não existia, né? Então, esse equilíbrio da vida pessoal e misturado com a profissional, eu acho que, se bem gerenciado, ele vai trazer frutos positivos para a sociedade e para as pessoas, né? O tempo de deslocamento é uma coisa impressionante como você economiza. Eu faço uma brincadeira com o meu time, se vocês pegarem 50% do tempo de deslocamento de vocês e investirem em saúde pessoal, nossa, nós vamos diminuir o índice de sinistralidade gigantescamente dos planos de saúde, né? E é uma coisa que era um tempo perdido, né? Então, assim, tem várias coisas que o home office está trazendo de positivo. Só para encerrar, eu não acredito que o novo normal é como nós estamos hoje e também não acredito que é como nós estávamos em fevereiro. Eu acho que nós vamos encontrar um caminho in between, mas que com certeza também vai ser de evolução. Obrigado, Marcelo. Rafa, 2 minutinhos, vamos lá. Claro. Eu acho que tem um ponto importante, né, foi a gente realmente ir com tecnologia já disponível, né? Então a gente já tinha toda a tecnologia que a gente está usando, e a gente aprendeu o quanto é importante você usar essa tecnologia para atingir, né, uma massa grande de pessoas, né, diretamente, né? Então acho que no papel do CEO a gente tem usado muito a intranet, a gente pegou vídeo das pessoas, principalmente das bases, né, que a gente agradece muito. Aí, né, lembrando que no nosso caso, assim como nas farmácias, a gente foi sempre declarado operação essencial, né? Então a gente tem lá o nosso pessoal de operações muito firme, né, com as entradas e saídas de caminhões o dia inteiro, e o nosso pessoal de vendas fazendo um esforço grande também, porque a gente tem que atender a nossa revenda, e claro, ela também preocupada com atendimento online, né, ou então alguns presenciais, né, com todos os cuidados possíveis, né, então a gente tomou muito cuidado com isso também. Mas o importante aqui, acho que tem um ponto positivo, a gente aprendeu o quanto a gente consegue ter a comunicação direta. Eu fiz algumas comunicações com os níveis abaixo somente dos diretores, mesmo por vídeo, né? Então, e a gente até numa pauta de mais proximidade, talvez que no dia a dia nosso antes da crise a gente não conseguisse ter os que eu chamo cafés ou chopps virtuais, né? A gente conseguiu até fazer mais agora
pós-crise do que antes, né? Pelo menos naquele momento que a BR está vivendo. Então, a gente tem um ponto importante aí desse aprendizado da comunicação direta, né? É o que eu acho que é um ponto que eu concordo aí com o Doc, que a gente vai viver, porque a gente vai ser um aprendizado para todos, uma nova realidade, que vai ser um misto, né? Porque o que a gente está vivendo hoje também, provavelmente não vai ser, porque a gente estava 100% no mundo assim, de contato físico, a gente foi 100%, né, no mundo virtual, né, praticamente, e a gente, no nosso caso, como casos aí também, obviamente, da HD São Paulo, você tem gente na operação, né, então ainda tem um pouco disso, mas o misto de ter dentro de um ambiente de escritório, você ter fluxo de pessoas aqui presentes ou em casa, você continuar a trabalhar, vai ser uma novidade para todo mundo. Então, a nova realidade vai trazer isso, porque isso vai ser necessário até que a gente tenha visualização, a sociedade tenha a visualização de uma vacina, a gente vai ter que ter os cuidados de distanciamento, de cuidados dentro do escritório, que vai provocar a gente com relação a como é que a gente consegue o que a gente aprendeu nos dois movimentos, 100% de contato direto, né? E 100% agora no mundo virtual, como é que a gente combina agora isso numa nova solução que vai ser importante. Lembrando que a gente tem contatos com os nossos clientes, né? A gente precisa estar tais soluções para o nosso pessoal de vendas e as oportunidades, eu sempre digo que atrás de cada problema ou ameaça tem pelo menos mais 5 oportunidades, né? Enquanto também esse aprendizado do contato virtual pode economizar tempo até de deslocamento de um vendedor nosso até onde o nosso cliente está. Isso aí a gente tem que aproveitar isso, até visualizações, como é que está uma loja de conveniência, que a gente não tem que se deslocar para olhar como é que está a loja, como é que a gente utiliza tudo isso. Eu acho que são aprendizados importantes que a gente vai ter que guardar, mas realmente a gente não pode esquecer, para encerrar, né, que tudo que a gente faz, né, a economia, isso, né, mas tudo que a gente tem que se orgulhar de fazer é para a dignidade do ser humano. E nesse ser humano, a gente é assim definido quando a gente conseguiu se relacionar. E eu acho que isso falta, né? A gente precisa ter o contato direto, né? Por mais que eu faça com meus amigos chopp virtual, mas tem que ter um dia aí do chopp, a gente voltar a fazer o chopp ao vivo. Chopp real, né? O chopp real, que eu acho que é isso que o ser humano né? A gente tem essa necessidade, tem esse contato, e vale isso quando no mundo dos negócios é uma visão centrada no cliente e na necessidade dele, que é um cliente que é uma pessoa, que é um ser humano, que a gente precisa se relacionar com ele, é claro, com toda a proteção, com toda a saúde, com todos os cuidados que a gente tem que ter, que tem que usar a combinação das duas coisas, né? Eu acho que também vem no mesmo conceito do mundo do negócio no varejo, que é a relação do omnichannel, que é você não ter uma coisa ou outra, né? Eu acho que os grandes equilíbrios do Yin Yang, o equilíbrio é sempre muito importante. A combinação dessas experiências que vai ser importante do virtual e do físico, e que a gente, obviamente, sempre botando em primeiro lugar a saúde de todos nós, nossas famílias, nossos funcionários, e achar as melhores soluções, que eu acho que é isso que a sociedade, a humanidade está tendo que repensar aí, o que de fato a gente faz na vida, né? E como é importante você realmente acordar todo dia e saber o porquê que você está acordando e trazer isso, né, para a cultura da empresa, e poder usar esses elementos todos de tecnologia que nos faz com que a humanidade passe agora por uma crise tão grande, né, através de uma doença, mas que a gente consiga manter os negócios, a própria sociedade funcionando também. Gente, obrigado, Rafa, obrigado, Marcelo. Obrigado, super importante ter vocês aqui no ICO Series, compartilhando aí a experiência de vocês, o desafio, um pouco da trajetória de vida de cada um de vocês, dividir com a gente e ouvindo caras como vocês, e que todo mundo vai aprendendo um pouco. Muito obrigado e uma boa noite.